O Brasil é conhecido mundo afora por muitos fatores. A nossa cultura, culinária e turismo são alguns exemplos, mas não estamos resumidos somente a isso. Nosso sistema público de saúde também é referência no exterior. O SUS, o tão conhecido Sistema Único de Saúde, um dos maiores e mais complexos do mundo, que visa garantir a assistência de maneira universal, integral e gratuita à população, desde atendimentos simples como aferição de pressão em um posto, vacinas, remédios, até os mais complexos como transplantes de órgãos. E apesar das críticas que sofre até hoje, por questões como filas intermináveis, falta de profissionais e problemas estruturais, nosso sistema é um modelo a ser seguido se tratando de atenção primária à saúde. Mas como tudo isso surgiu? Quais barreiras a saúde pública enfrentou para chegar aonde estamos? Antes de chegarmos na origem de tudo isso, vamos voltar um pouco no tempo. Período colonial do Brasil. Nessa época, a preocupação com o desenvolvimento da área da saúde no Brasil era praticamente nula. Não havia nenhum tipo de política que visasse atender a população, sendo que as pessoas ficavam à mercê da própria sorte ou buscavam auxílios de pajés e curandeiros. As doenças eram entendidas como castigo ou provação, fortemente ligada a crenças e práticas religiosas, sendo o curandeiro o principal modelo de saúde. Isso foi mudando com o passar do tempo. A partir da Primeira República, já começavam a surgir as bases para a criação do Sistema Nacional de Saúde. Neste período marcado pela imigração, já que com o fim da escravidão o país dependia da mão de obra de imigrantes, porém esse crescimento populacional trouxe consigo condições precárias de higiene e de saneamento, dando ao Brasil uma má fama de país insalubre que afugentava novos operários e impactava a economia da nação. Uma das medidas de melhorar a imagem no exterior foi a adoção de reformas urbanas e sanitárias. Nesse momento, se destacava Oswaldo Cruz, designado em 1903 como diretor-geral de saúde pública, ficando conhecido por suas medidas sanitaristas, com o objetivo de implementar medidas de controle dos surtos de varíola, como a vacinação, que deu origem ao emblemático evento de reforma da vacina. Fizeram com que a saúde brasileira fosse revolucionada, mas ainda havia muito caminho pela frente. Estamos expandindo o modelo das CAPES. Agora elas passam a se chamar IAPES, Institutos de Aposentadorias e Pensões, e vão atender muitas categorias profissionais. Também estamos criando o Ministério da Educação e Saúde para dar mais atenção aos trabalhadores. Nos anos 30, sob o governo de Getúlio Vargas, as caixas de aposentadoria e pensões, criadas em 1923 para garantir proteção na velhice e na doença, foram transformadas nos Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPs. O foco de seu governo foi o tratamento de epidemias e endemias, mas os avanços não foram muitos devido aos desvios de recursos destinados à saúde para outros setores, boa parte deles para financiar a industrialização. Durante o período getulista, foi promulgada a Constituição de 1934, promovendo novos direitos aos trabalhadores, como a assistência médica e a licença gestante, além da consolidação das leis trabalhistas de 1943, que proporcionou ao trabalhador benefícios à saúde, além de criar o salário mínimo. Em 1953, é criado o Ministério da Saúde, com foco em ações educativas e campanhas nas zonas rurais, já que as cidades era privilégio de trabalhadores de carteira assinada. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Meu procedimento será
o de um chefe de Estado sem tergiversações no processo para a eleição do brasileiro. Durante o período de regime militar, os investimentos foram focados em segurança e desenvolvimento. A saúde sofre mais uma vez com o corte de verbas. Doenças como dengue, meningite e malária se intensificaram. Com o aumento das epidemias e a mortalidade infantil, o governo começou a buscar soluções. Uma delas foi a criação dos INPS, Institutos Nacionais de Previdência Social, que unia todos os órgãos de previdência ativos desde 1930, a fim de melhorar o atendimento, além do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, ou os INAMPs. Em 1970, apesar do momento do milagre econômico, somente 1% do orçamento da União era destinado para a saúde. Com os serviços públicos cada vez piores, os grupos privados cresciam cada vez mais, tornando a saúde uma mercadoria e algo lucrativo. A saúde não era considerada um direito, só tinha atendimento do INAMPs quem tinha carteira assinada. A saúde pública só passou a ser um direito universal com as mobilizações em defesa da democracia. No final da década de 70, nos últimos anos da ditadura militar, o movimento sanitarista ganha cada vez mais destaque, formado por profissionais de saúde, partidos políticos, estudantes e intelectuais. Eles discutiam as mudanças necessárias para a saúde pública no Brasil e a necessidade da criação de um sistema único de saúde. Nós, do movimento popular, já percebemos que a saúde é uma conquista de nossa luta por uma vida digna e uma sociedade justa para nós e os nossos filhos. A nossa força é a nossa união e as nossas vitórias animam outros movimentos. A saúde agora também é discutida pelo povo. Estamos elegendo conselhos populares e queremos ter vez e voz nos serviços que já conquistamos e nas políticas de saúde. As propostas da reforma sanitária foram reunidas em um documento chamado Saúde e Democracia, enviado para aprovação do Legislativo. Uma das conquistas foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, permitindo pela primeira vez na história do país a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo modelo de saúde, ampliando assim os conceitos de saúde pública no país, com base no direito universal com melhores condições de vida, além de mencionar a saúde preventiva, a descentralização dos serviços e a participação do público nas decisões. Sérgio Arouca, um dos líderes do movimento sanitarista, explicou essa mudança de paradigma a partir de sua interpretação do conceito de saúde proposto pela Organização Mundial da Saúde. E o conceito de saúde e doença, que vem sendo nos últimos anos colocado principalmente pela Organização Mundial da Saúde, conceito muito criticado, que saúde não é simplesmente a ausência da doença. Não é simplesmente aquela pessoa que, num determinado instante, por qualquer forma de diagnóstico médico, qualquer tipo de exame, não seja constatado nele nenhuma doença. A Organização Mundial da Saúde considerou que é mais que isso. Que saúde deve ser entendido como um bem-estar físico, social, afetivo. E talvez sobre isso seria interessante a gente pensar um pouquinho o que significa isso. Que não é simplesmente que as pessoas não tenham doença. É mais, um bem-estar social que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente. Que tenham direito à casa, que tenham direito ao trabalho, que tenham direito a um salário condigno, que tenham direito à água, que tenham direito à vestimenta, que tenham direito à educação. Essa definição de saúde está diretamente relacionada ao conceito de democracia, não sendo possível melhorar a saúde das pessoas se não melhorar em paralelo a qualidade geral de vida.
O relatório do evento foi de grande importância para a base do capítulo de saúde da Constituição Federal de 1988 e da criação do SUS. Em 1987, enquanto se aprofundavam as discussões sobre o financiamento e a operacionalização do Sistema Único de Saúde, o governo cria o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que tinha como princípios a universalização, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação comunitária. O SUDES apresentou um avanço na gestão do Estado sobre um sistema de saúde nacional e uma mudança na concepção da assistência médica previdenciária, que antes beneficiava apenas os trabalhos com carteira assinada e seus dependentes, principalmente ao descentralizar as ações para o âmbito dos estados e municípios. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição Federal de 88 foi o primeiro documento a colocar o direito da saúde definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro, definindo a saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Através dos artigos 194 a 200, o Sistema Único de Saúde foi implementado, sendo regulado posteriormente pela Lei 8.080, de 1990, que traz as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços correspondentes, fazendo um adentro que, ao dever do Estado, não anula e nem substitui o dever das famílias, empresas e sociedade. E pela Lei 8.142, também de 1990, que dispõe a participação da comunidade, contando com a Conferência de Saúde a cada 4 anos para avaliar a situação da saúde e o Conselho de Saúde na aprovação das políticas e planos. SUS é financiado por impostos e contribuições sociais, sendo administrado de forma descentralizada pelos governos federal, estadual e municipal, tendo como objetivos promover a saúde, prevenir doenças, recuperar e reabilitar os indivíduos, reduzir as desigualdades sociais e regionais e garantir a participação da sociedade na gestão do sistema. Um dos primeiros desafios da organização foi a epidemia da AIDS, que se tornou um problema de saúde pública nos anos 90. Tornando o Brasil referência ao combate ao vírus HIV. O coquetel foi, sem dúvidas, uma grande marca para o futuro da saúde pública. Depois disso, o SUS não parou. A preocupação com as questões de prevenção e tratamento de doenças infecciosas teve cada vez mais destaque. A cada ano, novos procedimentos, remédios e estratégias são adicionados. O objetivo estava além de aumentar o acesso das pessoas à saúde. Mas como estamos na atualidade? Embora ainda com a participação do setor privado, o SUS estabeleceu o princípio de um sistema de qualidade gratuito para todos os brasileiros. Vários programas importantes, como a Estratégia de Saúde da Família, foram criados nessa época e até hoje contribuem para a qualificação e humanização do atendimento. Nosso país mudou de patamar na saúde pública. Os avanços são inegáveis, mas os desafios continuam imensos. Até hoje, o SUS não recebe verbas suficientes, sofrendo também com a corrupção do país, e isso tem reflexos. Entre eles, a insuficiência de recursos financeiros, humanos e materiais para atender a crescente demanda por serviços de saúde, especialmente em áreas remotas e vulneráveis, gerando atendimentos de baixa qualidade e ineficiência dos serviços prestados, que comprometem a saúde pública.
Mas apesar das dificuldades, o SUS tem sido fundamental para a melhoria dos indicadores de saúde da população brasileira, como a redução da mortalidade infantil e materna, o aumento da expectativa de vida, a eliminação ou controle de várias doenças transmissíveis e a ampliação da cobertura vacinal. Não é perfeito, é verdade, mas é necessário para o povo brasileiro. Além disso, o SUS fornece muitos tipos de medicamentos de forma gratuita, desde os mais baratos até os mais caros. Anualmente, novos fármacos são adicionados na lista de fornecimento, fazendo com que um número maior de brasileiros e residentes tenham acesso às suas medicações sem gastar nada. E não paramos por aqui. O SUS também está presente em nossos alimentos e em vários outros produtos, graças à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é um subgrupo do Sistema Único de Saúde, com grande relevância em questões como a entrada e a saída de pessoas no país. O órgão faz fiscalizações e evita que doenças se espalhem por aqui. Além de pontos como a água que bebemos, cuidados veterinários, atendimento de ambulância pelo SAMU também são regulados, fiscalizados e oferecidos pelo SUS, que trabalha incansavelmente para tentar oferecer condições e cuidados dignos para todos os brasileiros. A busca de uma saúde de qualidade para o povo brasileiro segue interminável e esperando o momento em que o Brasil faça valer o artigo 196 da Constituição. Saúde, um direito de todos e um dever do Estado. SUS é para todos.